Oi pessoal, eu sou Nilmara Quintela, eu trabalho com arquivos digitais e cursos para quem empreende com papelaria personalizada e hoje eu queria apresentar para vocês uma forma de personalizar que fez eu ganhar muito tempo aqui no meu ateliê. Frequentemente eu preciso personalizar muitas caixas, muitos projetos em um intervalo de tempo muito curto e eu fiquei quebrando a cabeça pensando o que eu posso fazer para eu ganhar tempo. E aí eu pensei, por que não juntar um pacote de ações, efeitos, estilos que eu uso no meu dia a dia que eu acabo repetindo em outros projetos e deixar tudo ali agrupado em um formato de biblioteca que eu pudesse usar em projetos futuros. E aí surgiu a ideia desses packs de editáveis para quem personaliza no Adobe Illustrator. Para vocês entenderem direitinho o que são esses editáveis, eu resolvi trazer uma comparação deles com algo que vocês já conhecem, que são os kits digitais. E de antemão já deixo claro, um não substitui o outro. Eles são coisas diferentes e vocês podem inclusive usar eles simultaneamente. Aqui eu trouxe o kit digital Mãe em Flor, que foi lançado agora no Dia das Mães, e o pack de editáveis deles. Algumas estampas, elas até realmente podem substituir com as dos kits digitais, mas outras vocês não vão ter no pack de editáveis, e os elementos também não estão no pack de editáveis, mas vocês podem usar os editáveis junto com esses elementos. Mas bora lá, vamos entender direitinho o que são. Aqui dentro do kit digital você vai ter ilustrações, frases, banners, tudo prontos para uso em formato de imagem. Esses elementos, eles vão em formato PNG, com fundinho transparente, e são compatíveis com os mais diversos programas, Silhouette Studio, o Corel, o próprio Illustrator, Photoshop, o Canva. Além desses elementos, também acompanha papéis digitais, estampas em formato JPG, também todos já pré-definidos, também compatíveis com diversos programas. Nos editáveis, você vai ter algumas dessas estampas. Eu resolvi colocar aqui as estampas mais básicas, aquelas estampas que você pode estar utilizando facilmente com outras cores de fundo, com outros temas, por exemplo, as geométricas, né? E essas estampas dentro desse pack de editáveis, elas são totalmente customizáveis. Você muda a cor de fundo, você muda a proporção dela, e aqui no caso do Illustrator, você nem precisa se preocupar com resolução, porque tudo aqui é vetorial. Então, se você quiser plotar um prédio de 30 andares, você vai conseguir plotar esse prédio de 30 andares com essas estampas totalmente editáveis. Vale lembrar que tanto as estampas quanto esses efeitos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles não podem ser abertos em outros programas senão o Illustrator. Então aqui o que você vai encontrar aqui dentro? Estampas. Aqui eu tenho 30 estampas geométricas, com floral, com coraçãozinho. Coloquei uma listrada com várias cores. Coloquei também uma floralzinha básica que te permite mudar esse fundo sem descaracterizar essa estampa, e todas elas editáveis. Fica até repetitivo eu falar editável, mas é verdade. Você vai conseguir mudar a cor de fundo, mudar essa proporção sem preocupação nenhuma. Além dessas estampas, o que eu coloquei aqui dentro? Eu coloquei os principais efeitos que eu trabalho numa personalização, que eu trabalhei na personalização do Dia das Mães, por exemplo. Coloquei 3 tipos de sombras diferentes. Coloquei um presetting automático para criar internamente a uma face um traçado já com uma sombra aplicada. Só o traçado com uma sombra aplicada rente àquela forma, ou só um deslocamento. Ah, Nilmara, isso aí eu consigo fazer sem ter um efeito pronto. Consegue, mas aqui você tá fazendo com um clique ao invés de 10 cliques, né? E já com uma pré-definição que funciona. Você não vai precisar ficar encontrando algo que funciona, porque já tá pronto. Claro que não vai funcionar em qualquer desenho, mas em todos com a paleta de cor dessa coleção, por exemplo, ela funciona bem. Mas se também for o caso de você precisar fazer uma pequena modificação na sombra, com um clique você consegue fazer essa alteração. Além desses efeitos de sombra, eu também coloquei 2 efeitos de distorção, um em formato de arco e outro em formato de onda, que você vai poder aplicar uma forma, desde um quadrado, um círculo, ou um texto, ou até mesmo um banner como esse. No pack de editável eu também incluí um banner com um texto, que eu até escrevi seu texto aqui para você renomear do jeito que você quiser e não utilizar, por exemplo, só no Dia das Mães, Dia da Mulher, Natal, só mudar a cor, porque a cor também é editável. E além desses packs de distorção, eu também incluí 2 pincéis que vocês amaram quando eu mostrei lá nos stories, que é esse escalopado
e esse de folhagem. Com o de folhagem, por exemplo, você pode criar um círculo de folhagem, fazer um monograma ali dentro. E com esse de escalope, o céu é o limite, gente. Você pode fazer desde escalope em formato de círculo, quadrado, fazer uma curva. Aqui, por exemplo, eu quero mostrar um exercício para vocês fazendo esse efeito aqui na borda de um wrap que é curvo, que você consegue fazer utilizando esse pincel. Mas para vocês entenderem direitinho mesmo como que funciona, e até aprender, na verdade, não só entender, mas também aprender como trazer essa biblioteca para aqui dentro do Illustrator, eu resolvi fazer 2 exercícios com vocês. Essa caixinha aqui, esta daqui, na verdade eu fiz algumas modificações para aplicar outros efeitos nela, e também esse wrapzinho para suculenta. Eu vou mostrar do início ao fim. Inclusive, além de mostrar como utilizar esse pack de editáveis, eu também vou mostrar como que eu trabalho com as faces de fácil personalização aqui dentro do Illustrator. Que assim, gente, é um poupador de tempo enorme. Então, bora lá, vamos aprender. Já deixei aqui aberto os 2 arquivos que eu quero personalizar com vocês. A caixa com alça para mini vasinho e o wrap para vasinho de suculenta ou mini vasinho de outras plantinhas. Eu resolvi trabalhar com arquivos que acompanhem as faces para personalizar. Vocês vão ver como que é fácil você colocar estampas diferentes em faces diferentes de um arquivo com poucos cliques. Claro, você pode criar essas faces, mas tendo um arquivo que já acompanha essas faces, fica muito mais fácil, né? Eu vou mostrar como que eu organizo esse arquivo aqui dentro do Illustrator, mas antes, já quero mostrar para vocês como abrir esses editáveis aqui dentro, o que esperar desses editáveis antes de aplicar nos projetos que a gente quer personalizar. Quando você abrir o arquivo, caso você queira trabalhar com um dos editáveis aqui by New, você vai ter um preview do que acompanha dentro do arquivo e 3 arquivinhos. Um com todos os editáveis, estampas, pincéis, efeitos, o banner, e outros 2 que vocês vão entender por que eu deixei separado. É mais mesmo para nossa organização, para encontrar com mais facilidade esses efeitos dentro do Illustrator. E aí eu separei um só de sombras, efeitos e pincéis e um outro só de estampas, porque eu sei que pode ser que em algum momento você não queira trabalhar com as estampas nesse tema, só com os efeitos. Então você consegue distinguir, separar esses 2 projetos. Mas como que eu faço para abrir ele dentro do meu documento? Por exemplo, aqui eu já estou trabalhando, já tenho o arquivo que eu quero personalizar. Como que eu abro essa biblioteca daquele jeito que você estava mostrando lá, Nil? É muito simples. Eu vou vir aqui dentro de janela, estilos de gráfico, vai abrir uma nova janelinha. Estilos de gráfico, gente, são grupos de efeitos que você pode aplicar em uma determinada forma. Dentro do Illustrator já tem alguns estilos pré-definidos. Esses, por exemplo, são os que já abrem aqui dentro do software por padrão. Mas se você for dentro desses 3 tracinhos, abrir biblioteca de estilos de gráfico, você vai ter alguns efeitos pré-definidos do Illustrator, que inclusive eu recomendo vocês a dar uma olhada, sempre tem um ou outro bem interessante. Ou você pode abrir uma biblioteca já existente, vindo aqui em outra biblioteca. Eu vou clicar em outra biblioteca, vou até a minha pasta com a biblioteca que eu quero abrir, vou aqui em arquivos editáveis, vou começar abrindo primeiro as estampas, clico em estampas e em seguida em abrir. Ele abriu uma nova paletinha, uma nova janela só com as estampas editáveis. A minha janela de estilo de gráfico continua aqui. Já já vocês vão entender a diferença dessa janela de estilo de gráfico para essa de estampas. Eu vou clicar novamente nos 3 tracinhos, abrir, e vou abrir o outro arquivo que estava lá dentro daquela pastinha, que era o Sombras, Efeitos, Pincéis, Mãe e Flor. Abro esse também e ele vai ter uma nova pastinha. Qual a grande vantagem de você ter esses 2 arquivos separados? Não tá tudo misturado. Se você quer só aplicar uma estampa, você vai em um lugar. Se você quer efeitos, você vai em outro lugar. Não fica tudo ali misturado, tudo junto. Às vezes você não sabe nem pra onde que olha, né? Então foi esse o motivo. Agora, se você prefere que fique todos abertos juntos, você também pode vir aqui, ó, naquele terceiro arquivo que tem dentro da pastinha, que é o Todos os estilos, efeitos, estampas, pincel, mãe e flor. E dá um abrir. Olha ele aqui, ó. Todos eles juntos. Esse grupo mais as estampas. Você pode trabalhar com ele assim também. Eu prefiro trabalhar dessa outra forma. Beleza, vamos ver como é que funciona isso antes da gente já ir para personalização propriamente dita? Qualquer forma que você tiver aqui dentro do Illustrator, com ela selecionada, se você vier aqui dentro desses estilos, você consegue adicionar esse estilo a ela. Então, se eu quero uma estampa, ó, clico na estampa, ele já vai aplicar, ó. Escolho a estampa que eu quiser.
Note que conforme eu clico na minha estampa, a minha janela de estilo de gráfico ela também muda. Olha só que interessante. Todos os estilos externos que eu escolho, ele automaticamente vai para minha janela estilo de gráfico do documento. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu salvei o meu desenho do jeito que tá aqui, e fecho o programa e abro ele novamente, essas duas paletas não estarão abertas. Só o que estará aberta é esta daqui. Então, se você quiser ver o original dela, você vai ter que fazer esse procedimento que eu mostrei pra vocês. Clicar nos 3 tracinhos, abrir biblioteca e escolher. Tem um lado muito bom nisso, porque você sempre vai ter o original. E uma outra coisa que a gente vai ver no decorrer do vídeo é, a partir do momento que você fez uma customização em um determinado estilo, que a gente vai ver que dá pra somar estilos, alterar coisas, você consegue criar um estilo próprio e deixar salvo esse estilo, deixar salvo para usar em outros projetos ou até mesmo replicar em um mesmo projeto que você precisa aplicar em várias outras formas. Além das estampas, a gente também tem outros efeitos. Mas antes de eu mostrar a aplicação desses efeitos, eu preciso mostrar uma nova janelinha que pode ser que você não conheça. Tem muita gente que usa o Illustrator e nunca nem ouviu falar nela. Você vem aqui dentro de janela e aparência. É muito importante vocês entenderem do que se trata essa janela quando vocês vão trabalhar com esses efeitos e esses estilos, porque é na janela aparência que você vai conseguir fazer as customizações, as adições e as alterações desses efeitos. Todos os efeitos que você coloca dentro de uma forma vai aparecer aqui dentro dessa janela aparência. Vamos supor que eu tenho um desenho sem nada, um quadradinho sem nada nele, ó. Criei um quadrado e vou apertar a tecla D de dado para resetar efeitos. Esse atalho, inclusive, é muito interessante. Se você tem um desenho ali que você saiu aplicando um monte de coisa, inclusive na fase de testes, você saiu aplicando sombra, estampa e quer resetar, aperta D de dado que ele vai deixar ele limpo. O que significa ele limpo? Preenchimento branco. Olha aqui, é só você ler o que tá aqui na janela aparência, ó. Preenchimento branco, tem essa setinha apontando para baixo, que é para você ver mais detalhes de um determinado preenchimento, porque no Illustrator você consegue colocar efeitos só no preenchimento, ou efeitos só em um traçado. Você consegue ter mais de um traçado nesse desenho. Inclusive, acho até pertinente passar uma analogia aqui para vocês. Os efeitos aqui dentro do Illustrator, eles podem ser comparados com uma laranja. Olha as viagens, Danil. Você pode simplesmente chupar essa laranja, cortar ela, comer aquela laranja, que é como se fosse aplicar um preenchimento e um traçado. Você também pode fazer um suco dessa laranja. Aí você aplicou mais efeitos, 1 ou 2, e aí chegou em uma estampa, que já vou mostrar pra vocês que essas estampas são basicamente 2 preenchimentos, um em cima do outro, mais um traçado, uma sombrinha, e aí você fez um suco de laranja. Agora, você também pode adicionar vários efeitos. Estampa, sombra, distorção, 2 traçados. Você vai ver que você pode chegar num bolo de laranja. Aquela cobertura cristalizada, um recheio. Mas tudo tem sua complexidade. Então pode ser que nesse primeiro momento você vá chupar a laranja, ou no máximo fazer um suquinho. Mas conforme você vai se aprimorando e treinando, e estudando, cara, você vai conseguir fazer super efeitos e ganhar muito tempo aqui dentro do programa. Mas bora lá! Então, como eu disse, dentro de um preenchimento você consegue colocar efeitos só no preenchimento ou só no traçado. Olha a diferença dessa forma, que é básica, tá? Preenchimento branco, traçado preto com 1 ponto de espessura. Simples. Quando eu clico nessa outra forma, olha só o que ela tem. Ela tem 2 preenchimentos e tem o traçado transparente. Além dessas estampas, eu também incluí alguns efeitos base. Então aqui, só de eu colocar o mouse em cima dos ícones, ele vai ter um nomezinho. Vou clicar aqui nessa sombra para ver o que acontece. Ixi, sumiu o meu efeito, sumiu tudo? Vocês notaram que toda vez que eu clicava em um estilo, ele substituía? Isso é até uma forma da gente não sair aplicando várias coisas uma em cima da outra, né? Assim como na estampa, aquilo ali também é um efeito, também é um estilo, né? Tá vendo? Ele vai sempre substituindo. Se eu quiser somar um efeito, eu vou ter que fazer um comando antes. Vou vir aqui na minha tecla Alt e clico no efeito que eu quero adicionar. Vou clicar na sombra. Agora sim ele adicionou. Olha aqui a sombra, ela tá pequenininha, mas ela tá aqui, ó. Ah, não gostei dessa sombra, quero outra. Dou um Ctrl Z e vou agora aqui na minha outra sombra. Alt pressionado, ó, e clico na outra sombra. Não gostei dela, vou na outra e vou testando até chegar na sombra do meu agrado. Note que aqui na minha janela de aparência apareceu uma sombra aqui também, que ela é editável. Então aí no seu dia a dia, se você quer alterar a sombra pré-definida que eu enviei para vocês, você clica aqui em sombra, faz as alterações e
dá um ok. Vou dar um Ctrl Z porque eu quero apresentar outro efeito que tá aqui do ladinho, que é importante também. O daqui do lado, ele tá falando assim, deslocamento interno, mais traçado, mais sombra. Vamos ver o que ele faz? Se eu simplesmente clicar, ele substitui aquela estampa e simplesmente aplicou um deslocamento interno com um traçado e uma sombrinha. Que aqui, a gente não dá nada nele, né? Mas lá na nossa personalização ele vai fazer toda a diferença. Mas e se eu quisesse que ele tivesse em cima daquela minha estampa? Como que eu faria? Faria com o comando Alt, como eu mostrei anteriormente. Eu dou um Ctrl Z, escolho a minha estampa e aí com o Alt pressionado, eu clico em cima, aí ele vai adicionar. Porém, tem uma pegadinha aqui. Parece que não aconteceu nada, né? Mas quando eu venho aqui na minha janela de aparência, eu vejo que o traçado, ele tá aqui, ó. Ele só tá embaixo do meu preenchimento. É comum aqui dentro do Illustrator os traçados ficarem embaixo. Mas é só eu pegar esse traçado, ó, clicar e arrastar ele aqui pra cima, que ele já vai pra cima do meu desenho. E como eu disse, vai ficar repetitivo, vou falar muito editável por aqui. O mais incrível disso tudo é a facilidade de você editar esses efeitos. Então, se eu clico aqui em cima do traçado, eu consigo aumentar a espessura, diminuir a espessura, eu consigo fazer uma linha tracejada, se eu quiser, e manipular a minha linha tracejada à vontade. E também consigo, quando eu abro aqui a minha setinha do traçado, ver os efeitos aplicados a esse traçado. Dentro dessa pré-definição que eu mandei pra vocês, eu já deixei todos esses efeitos salvos. Eu determinei que esse traçado aqui, ele teria um deslocamento, olha ele aqui, ó, que se eu clicar nele, eu consigo alterar pra 0,3, ó, 0,6, tá vendo? Também consigo alterar o efeito dessa sombra, consigo eliminar o efeito dessa sombra. Ah, não quero essa sombra, Nil. Olha aqui o olhinho pra você ocultar, pra ver como fica sem. Não, mas na verdade eu quero com. Enfim, o efeito ele está aqui pré-definido, mas você pode com facilidade manipular. Ok, além desses efeitos, eu também tenho aqui pincéis. Eu coloquei os pincéis dentro da janelinha de efeito para ficar mais fácil de vocês utilizarem ele. Mas você também pode vir aqui dentro da janela pincéis, vir aqui nos 3 tracinhos, abrir biblioteca de pincéis, outra biblioteca, e abrir o efeito de pincel diretamente na janela de pincel. Você também pode fazer isso. Eu só coloquei ele aqui dentro dos estilos para facilitar, porque afinal de contas, o pincel ele também pode ser um estilo. Todo pincel é um estilo, mas nem todo estilo é um pincel. Porque o estilo o que que é? É todo efeito, sombra, cor, preenchimento. Estilo de pincel que você aplicar numa forma, ele pode virar um estilo. E vamos ver esse pincel, como é que trabalha com ele, ó. O pincel, ele pode ser aplicado a uma forma, seja ela reta ou curva. Tá vendo? E esse tamanho também pode ser alterado. Eu seleciono esse desenho e diminuo a espessura da linha. O meu pincel, ele se adapta à espessura dessa linha. Não só a linhas abertas, mas também a formas fechadas. Então, se eu tenho aqui um círculo, eu também consigo aplicar um efeito de pincel nesse círculo, tanto escalopadinho quanto o de folhagem. Coisa mais linda da vida toda, gente. Consigo aqui, ó, deixar ele numa forma aberta. Vocês podem trabalhar à vontade com esses estilos, com esses efeitos. Basicamente, esse é o pack de editáveis. Ah, tem outra coisa também, faltou mostrar o de curva e o de onda, né? Ele é legal mostrar dentro de um banner, que é a principal razão de eu ter incluído esse efeito aqui dentro. Quando eu tenho um banner, se você quiser, você pode estar alterando esse texto, ao invés de ser o texto aqui, eu vou escrever aqui, mãe, te amo. E vou agora aplicar o efeito de curva. Mas tem uma curiosidade interessante quando eu tenho um conjunto de formas agrupadas. Esse banner, ele tem um texto, ele tem um retângulo e tem aqui essas duas partezinhas aqui lateral formando um banner. Quando eu tenho um grupo, o primeiro estilo que eu aplicar, eu não preciso apertar com o Alt pressionado, porque ele já vai adicionar ao grupo. Então, se eu venho aqui no meu arco e clico sem o Alt, ele já adiciona. Agora, se eu clicar novamente no ao lado, ele não soma, ele substitui, ó, tá vendo? Ele substituiu. Se eu clicar na sombra, ele vai substituir novamente, ó, substituiu. Então, se eu quero um arco com uma sombra, esse segundo estilo, aí sim eu venho aqui com o Alt e clico na minha sombra para adicionar. É só uma curiosidade. Se você quisesse já no primeiro e com Alt, você também poderia.
tá? Então esse aqui é um outro efeito aqui dentro, o efeito de arco e o efeito de ondinha, que é muito bonitinho. E assim como os outros efeitos, você também tem autonomia para fazer a alteração nele, ó, com ele selecionado na janela aparência. Vocês viram a importância da janela aparência, né? Tá tudo aqui dentro da aparência. Eu venho aqui na minha deformação e consigo alterar a deformação desse meu desenho com poucos cliques. Show de bola? Vamos voltar agora para o meu arquivo, que agora que eu já mostrei o básico, mostrei as estampas, mostrei ali os efeitos, como somos efeitos, eu quero fazer uma personalização com vocês. Mas antes de eu fazer essa personalização, inclusive eu vou até minutar esse arquivo, porque quem tiver dúvida de como trabalhar com as faces da melhor forma possível para você extrair o máximo que ela tem a te oferecer, eu vou deixar minutado aqui bonitinho. Bom, o que são as faces para personalizar? Nada mais é do que cada parte da minha caixa separada para você aplicar estampas. Então, se eu quisesse, por exemplo, que a frente da minha caixa fosse lilás, a lateral fosse amarela e esse fundo fosse rosa e esse aqui fosse verde, eu conseguiria, porque eu tenho faces todas separadas desse arquivo. Ah, eu queria que a alça fosse rosa, aqui fosse lilás e aqui amarelo. Eu poderia, porque tá tudo separado. Ah, Nil, eu consigo fazer sem essas faces? Consegue. Você teria que manualmente criar uma forma para cada uma dessas faces e personalizar. Isso independente do programa que você tá usando. Silhouette Studio, Corel, Illustrator, Photoshop. Você vai ter que ter uma seleção da área que você quer aplicar uma determinada estampa. Quando você recebe essas faces, você poupa tempo. Então, como que eu faço aqui na minha organização? Primeiro, eu vou eliminar as coisas que eu não quero usar, que eu tenho duas caixas, né? Essa daqui, que é a alça, e ali é o meu wrap. Essa caixa alça, eu envio 3 fechamentos diferentes. Eu vou trabalhar aqui hoje, na minha personalização, nesse de ondinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desagrupar esse meu desenho e vou excluir as partes que eu não quero, que são esses outros fechamentos. A mesma coisa eu vou fazer aqui nos meus wraps. Eu vou personalizar o que tem esse biquinho e essa ondinha aqui em cima. Então, os redondinhos e esse aqui de nuvenzinha, eu não vou usar. Então, já vou deletar ele. Também vou deletar os textos, porque eu já sei do que se trata, mas se você for dar um zoom aqui, você já vai saber a diferença da face avermelhada para a face amarelada. A avermelhada é uma face com sangria. O que é a sangria? É uma área de segurança. Então, se a sua máquina ou manualmente você aí na tesoura cortar um pouquinho para o lado, você não vai ter um papel em branco. Você vai ter uma arte sangrada, que chama na indústria gráfica, a gente usa esse termo. Com uma arte externa, que não vai ficar aquela borda branca feia, né? Como eu já sei que o amarelinho é sem sangria e o vermelhinho é com sangria, eu já vou deletar todas as partes que eu não vou utilizar, que só tá servindo para poluir a minha arte. A outra coisa que eu faço antes de sobrepor esse desenho é separar em camada o que é arquivo de corte, o que é uma face normal e o que é uma face com a sangria. Nil, precisa fazer isso? De jeito nenhum. Você pode simplesmente centralizar uma outra. Ó. Pego aqui esse e esse, selecionei um de cada, né? Clico em um deles, que é a minha referência, e depois eu centralizo. Você pode simplesmente fazer isso, organizar aí a ordem de cada um deles e começar a personalização. Mas eu, Nilmara, eu gosto muito de organizar em camadas, porque eu consigo bloquear o que eu não quero trabalhar. Na hora de exportar, eu consigo exportar para o Silhouette Studio ou para um outro software, né? Se você usa Cricut, quiser exportar para o Design Space. Você pode exportar só a arte ou você exporta só o arquivo de corte. Fica muito mais fácil quando está organizado com camadas. Então, como que eu faço para organizar isso aqui dentro? Eu venho dentro de janela, camadas, e vou criar camadas para cada coisinha que eu quero. Então, eu vou ter uma camada de corte, uma camada de face e uma outra camada de sangria. Na sangria também é uma face, né? Mas eu organizo aqui no meu dia a dia e tá funcionando bem. Depois eu vou colocar o que é o que na sua devida camada. Então, primeiro eu seleciono tudo que é arquivo de corte, Ctrl X, clico na camada correspondente, Ctrl F para colar no mesmo lugar. Depois eu seleciono as faces que não tem sangria, Ctrl X, vou na faces, Ctrl F e já tá na sua respectiva camada. Depois eu só organizo um em cima do outro. Então eu venho aqui, ó, e
centralizo um em cima do outro. Centralizei esse. Este também. E vou centralizar os demais. Muita atenção agora que depois que você centralizou, você não pode agrupar essas peças, porque se você agrupar, elas vão sair das camadas, tá? Mas basicamente são esses os elementos que eu quero personalizar. Você inclusive já pode até organizá-los no seu papel que você vai imprimir, né? E posteriormente cortar. Aqui eu já vou criar algumas pranchetas e já vou colocar as minhas peças organizadinhas na minha página. Antes de já começar a aplicar as personalizações, sabe o que eu gosto de fazer por aqui? Eu gosto de pegar as faces, que já estão todas separadinhas, e organizar de forma a visualizar como que a minha caixa ficaria pronta. Por exemplo, aqui no meu exercício pronto, para vocês terem uma noção, eu pego a frente, no caso aqui, esse fechamento, a alça, a lateral e o bercinho, para eu ver essas peças lado a lado para saber como que elas ficam na composição. E como tá tudo separado, eu posso com facilidade deixar elas ali do lado de fora e personalizar do jeito que eu quiser. Claro que aqui eu tô falando de uma personalização mais simples, né? Mas se você quiser também, você já pode aplicar direto. Aí uma Milk, por exemplo. Eu tenho uma categoria lá no site só de arquivos com faces para personalizar. Tem a Milk de vários tamanhos, tem a Sushi, aquelas caixas básicas. Eu tenho 2 coleções enormes de caixas básicas nesse sentido. Você pode personalizar direto ali nesse arquivo aberto, ou você pode fazer essa separação do ladinho e depois aplicar. Você fica a seu critério. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou bloquear o meu corte e a minha sangria e vou pegar aqui, ó, só as faces que eu quero trabalhar, ó, que são essas aqui. Vou excluir as abinhas, porque elas não fazem sentido aqui nessa etapa de personalização, então eu desagrupo e excluo as partes que eu não vou trabalhar. Nil, por que você manda as faces com essas abinhas? Para vocês centralizarem sem problema nenhum, independente do programa que vocês estão utilizando, no Studio ou do Corel. Quando eu deixo a aba, ele centraliza perfeitamente. Se não tivesse essa aba, você não ia conseguir centralizar rápido. É só uma forma de otimizar aí sua produção. Depois eu vou posicionar as minhas formas exatamente em como ela ficaria depois de montada e vou começar a brincadeira. Bora começar a brincadeira? Agora sim eu vou abrir as minhas janelinhas de estilos e de aparência. Se você esquecer onde é que fica, é só vir aqui em janela e escolher o que você quer abrir. E vou começar a aplicação dos meus efeitos. Aqui no exercício eu defini que essa base seria essa estampinha com listra. Ah, faltou uma parte, faltou a lateralzinha aqui, né? Essa lateral aqui, ó. Dou ela, rotaciono e coloco ela aqui do ladinho. Essa é uma caixa grande, né? Quando você tem a caixa Milk, caixas que cabem em uma folha 4, ela já fica toda ali inteira na página. Nem sempre você vai precisar fazer essa separação. Aqui eu visualizo melhor quando eles ficam todos aqui do ladinho, depois eu só replico. Essa lapelinha, eu decidi que eu ia querer ela com aquele lilás com poazinho branco. Deixa eu achar ele aqui, acho que é este daqui mesmo. Você também pode mudar o tamanho da padronagem dessas bolinhas. Aqui ela ficou um pouco grande, talvez não, você pode gostar dessa forma também. Mas se você achou que essas bolinhas ficaram um pouco grandes para o tamanho dessa caixa, eu vou no meu menu transformar. Aqui no Illustrator eu brinco que uma mesma alteração você pode fazer em vários lugares, né? Você pode fazer na barra de acesso rápido, na barra de propriedades, você pode vir aqui em janela, transformar e abrir uma janelinha só desse recurso que você escolheu. Às vezes a gente fica até perdido. Nossa, é sério que você pode fazer em todos esses lugares? Sim. Se tá mais perto daqui de cima, vai aqui em cima. Se tá mais perto ali da lateral, vai ali na lateral. Mas às vezes para quem tá iniciando pode causar alguma estranheza. Mas enfim, dentro do menu transformar, você consegue aumentar a largura e a altura de um desenho. Você consegue rotacionar um desenho e também consegue mudar essa escala só do padrão de preenchimento. Então, se eu venho aqui nesses 3 tracinhos e escolho transformar somente padrão, que inclusive já está marcado, vai aparecer essa exclamaçãozinha aqui no canto. E se eu mudar esses valores de largura e altura,
ele não vai mudar a largura e altura do desenho selecionado, somente do padrão de preenchimento que está aplicado. Eu gosto de fazer essas alterações em porcentagem ou numa continha. Se você, por exemplo, quer dobrar, colocar um asterisco 2 e der um enter, ele vai dobrar o tamanho. Se você quiser diminuir pela metade, dividir por 2, você vai /2, enter, e ele divide por 2. Ou você pode também usar porcentagem. 50% do tamanho é metade do tamanho. Então, você apaga isso aqui, digita 50%, dá um enter, ele vai diminuir também pela metade. Então, você pode escolher a forma com que você prefere. O original é dessa forma, eu acho que 80% do tamanho vai ficar interessante. Você também consegue mudar a posição desse padrão. Uma forma simples, né, já que a gente já está trabalhando aqui no menu transformar, é você, vir aqui no X e Y e mudar a posição dele. Vou fechar aqui o menu transformar, porque eu posso trabalhar com ele ali na minha barra de propriedades ou ali em cima também, sem problema nenhum. Essa minha alça, eu vou querer quadradinhos e quero aplicar mais um efeito nessa minha lapela. Eu quero aplicar aquele efeito deslocado interno com aquele tracinho. Acho que vai ficar legal, né? Que é este daqui. Deixa eu colocar o mouse. Não, esse aqui é só o traçado mais a sombra. O deslocado mais traçado e sombra é esse daqui. Eu não posso clicar simplesmente nele, porque se eu clicar, ele substitui o efeito. Eu tenho que clicar com o Alt pressionado. Cliquei com o Alt pressionado, ele adicionou. Olha aqui a minha janela de aparência. Ele só ficou em baixo. Então, eu pego esse meu traçado e arrasto para cima. Eu também posso mudar essas pré-definições, deixar esse traçado mais fino, mudar esse deslocamento, mas eu gostei do jeito que ele tá aqui. Aqui, em uma única forma, olha a quantidade de efeitos que eu apliquei. É praticamente um suquinho de laranja esse aqui, né? Eu tenho um preenchimento, que eu posso até ocultar e desocultar, mudar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Eu tenho a minha padronagem, tenho o meu traçado e dentro do traçado eu tenho um monte de efeito. Vocês concordam comigo que se eu quiser, eu posso criar um estilo com essa aparência do jeito que tá aqui? Porque eu não tenho ela desse jeito, eu tenho ela separada. Se eu vir aqui na minha janela de estilo, esses aqui são as janelas que eu abri do presetting da New, tá? Do pack de editáveis da New. Agora, se eu quiser eu criar o meu próprio estilo e colocar aqui na minha janela de estilo, eu posso clicar nesses 3 tracinhos, novo estilo de gráfico, ou simplesmente clicar nesse maisinho. Ele vai criar um editável exatamente desse jeito. E aí, se eu quero, por exemplo, aplicar aqui e aqui, eu seleciono ambos e clico. E ele já vai adicionar. Um clique, gente. Vocês estão entendendo quando eu falo do poupar tempo? Nesse primeiro momento pode causar um pouco de estranheza, mas depois vai ficar automático. Mas, gente, vai facilitar muito a vida de vocês, eu tenho certeza. Tem outras formas de você trabalhar com esses estilos. Eu até trouxe aqui no exercício pronto o mesmo resultado com 3 formas diferentes de aplicar estilo. Eu nem ia falar isso nesse vídeo, mas eu acho importante porque às vezes o suco de laranja... Olha a analogia. Pode ficar difícil de vocês entenderem, mas às vezes uma forma de personalizar que vocês já usam no dia a dia pode facilitar. Então, ao invés de você aplicar vários estilos em uma única forma, você pode duplicar essa forma aplicando estilos a diferentes formas. Por isso eu resolvi trazer 3 formas de utilizar esses estilos personalizando para você aí na sua casa escolher qual a melhor te atende. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar essa minha forma aqui pro lado. Vou resetar essa parte aqui, que é a mais complexa desses outros 2, e vou mostrar 2 outras formas de você aplicar esse efeito. E aí vocês vão ver quais os ônus e bônus e vai escolher qual que vocês acham mais interessante. Essas eu vou aplicar a base do poazinho, vou deixar o meu preenchimento com o meu padrão com 80% do tamanho, né, que foi o que a gente tinha definido. E agora eu vou aplicar aquele deslocado com aquele traçado. Nessa segunda forma de personalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em objeto, caminho, deslocar caminho e vou criar uma nova forma deslocada. Eu não vou fazer esse deslocamento em formato de efeito, vocês vão entender já já. Vou deixar ele aqui 0,3, acho que foi 0,3, né? Acho que é 0,3. E dou um OK. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma forma com o meu preenchimento e em cima eu tenho uma outra já deslocada. E aí, nesse deslocado, eu vou aplicar somente o efeito de
traçadinho e de sombrinha. Por isso eu coloquei um novo estilo aqui, ó, traçado mais sombra. Vamos ver como é que ele vai ficar, ó. Aparentemente ficou a mesma coisa, né? Talvez aqui eu só tenha alterado no tamanho do meu deslocamento. Ao invés de 0,3, acho que era para ser 0,4, não é isso? Deixa eu ver aqui. Era 0,4. Só que aí já veio o meu primeiro ônus. Ai, não era 0,3 que eu queria, era 0,4. Para eu fazer isso, eu não consigo simplesmente vir aqui nos meus efeitos e aumentar esse deslocamento. Ou eu deleto e crio um novo, ou eu seleciono esse, vou lá de novo em objeto, caminho, deslocar caminho. E dessa vez eu vou colocar só 0,1 para somar, né? E depois eu vou excluir o outro. Deixa eu conseguir selecionar só o de fora. Apertei Ctrl Y para entrar em aramado, ó, para ficar mais fácil de selecionar. Agora sim eu cheguei no 0,4. Essa segunda forma de selecionar, eu não usei 100% dos efeitos. O deslocado eu fiz manual. Pode ser que dessa forma você tenha menos estranheza, porque lá no Silhouette Studio, ou até mesmo se você já personaliza no Illustrator, normalmente a gente faz dessa forma, deslocando. Mas quando eu descobri o deslocamento também como efeito, eu achei muito mais simples. Um outro bônus de você trabalhar com 100% de efeito é que eu consegui transformar tudo isso aqui em um estilo novo. Esse daqui eu já não conseguiria fazer tudo em um estilo novo. Eu teria que fazer um estilo da base mais um estilo do traçado. Nessa terceira forma de personalização, eu já vou mesclar, vou fazer um intermediário entre todos os efeitos em uma forma e o semi-efeito, né? Porque aqui o deslocado eu não quis usar como efeito. E aí, como que eu faria aqui? Eu vou duplicar essa forma, mas sem deslocar. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl F para colar exatamente em cima. E no que está em cima, eu aplico o efeito de deslocamento, mais traçado, mais sombra. Bom, aplicou. Aqui, ele é 100% efeito. O deslocado e a base. Porém, eu utilizei com duas formas diferentes. Essas são as três formas de você trabalhar com esses estilos. Claro que quanto mais você somar estilos, maior vai ser suas opções. Inclusive, eu tô cheia de ideias aqui para trazer depois de estilos para vocês, mas vamos ficar nesse aqui por enquanto. Vamos aplicar esse mesmo tipo de personalização nessas duas laterais? Seleciono ambos, coloco aqui a minha bolinha, Ctrl C, Ctrl F. Neste daqui eu aplico o deslocamento com o contorno e neste daqui eu vou em objeto, caminho, deslocar caminho com 0,4, ok, eu aplico só o efeito. Viu como foi mais rápido? É porque eu tô aqui ensinando vocês. E quando eu replicar aqui nessa caixa, vocês vão ver como que vai ser bem rapidinho. É porque para ensinar não tem jeito, eu preciso ficar explicando, né, algumas coisas. Mas bora fazer a aplicação? Agora eu prometo que vai ser bem mais rápido, tá? Para fazer as minhas aplicações, eu vou começar desagrupando as minhas faces, que estão todas agrupadas. Desagrupo. Vou excluir as abinhas de colagem, porque elas não me são úteis. E vou deixar também, tá bloqueada a minha sangria. Deixa eu recolher isso aqui para não confundir vocês. Depois eu abro de novo. Vou deixar bloqueada a minha sangria e o meu corte e vou deixar essas faces transparentes. Transparente? Sério, Nil? Sim, gente. Eu achei muito mais fácil trabalhar dessa forma. Elas já estão desagrupadas. E aí, a que fizer sentido eu aplicar algo, eu seleciono e eu aplico. O que não fizer sentido aplicar nada, eu deixo ela transparente. Esse é um padrão que eu tenho utilizado aqui e tem funcionado muito. E aí os efeitos eu vou começar aplicando nas sangrias. Então agora sim eu venho aqui nas minhas camadas, bloqueio as faces, desbloqueio a sangria e vou começar as aplicações. Vou desagrupar e agora sim eu vou aplicar as minhas estampas. Esse listrado vai ter nessa da frente e na do fundo, e na base eu também quero esse listradinho, ó, venho aqui e clico. Nas alças eu decidi que eu ia querer o quadriculadinho, certo? Essa daqui interna eu vou deixar ela com o meu poazinho branco, não é isso? Mas tem mais um detalhe. Lembra que a gente decidiu que o poá branquinho ele teria 80% do tamanho? Eu vou vir aqui no meu menu transformar, coloco 80%. E se eu quiser aplicar o poá agora com 80% em tudo, eu posso criar um novo estilo. Então, vem aqui no meu maisinho, clico aqui no maisinho e ele já criou um novo estilo.
você já sabe que ele foi ali pra sua janela. A minha lateral, essa lateral e essa lateral, essa abinha aqui de dentro eu também vou querer poar. E esses dois também são poá, né? Seleciono esses dois e aplico esse poá com 80%. Finalizado. Agora, o que tá faltando? Tá faltando aquele deslocamento interno daquele tracejadinho. Se eu fizer esse efeito em cima da sangria, que aqui no caso tem a aba, eu não vou conseguir aquele rente que eu quero, porque tem a sangria. Então, para isso, ao invés de eu aplicar esse efeito na sangria, eu vou aplicar o meu efeito na face. E aí vai ficar muito mais fácil. Quais são os locais que eu quero aplicar? Eu quero aplicar nessa lateral, aqui, né, no meio, que é opcional. No meio eu nem aplicaria, mas vou colocar aqui também. Neste daqui e neste daqui, né? São os locais que eu quero aplicar aquele deslocamento interno. Então eu venho no meu preset de deslocamento, mais traçado, mais sombra, e clico em cima dele, ele já aplicou e já está pronto. Simples assim. Ah, não gostei exatamente desses tamanhos, eu queria ele modificar um pouquinho. Mantenho tudo selecionado, abro a minha janela de aparência e consigo alterar, ó. Não quero 0,4, quero 0,5. Não quero traçado com 4 pontos, quero com 3. Você tem liberdade para fazer a alteração que você quiser. Terminei essa personalização, agora eu quero fazer a personalização desse wrapzinho que está aqui. O que ele tem? Eu tenho uma estampa listrada, que vai ficar em toda a minha peça, e o detalhe está nesse brushzinho que está aqui na parte de baixo. Então, a única razão que eu vou utilizar a minha face é para fazer essa bordinha aqui de baixo. Eu vou até tirar ela daqui, ó, vou arrastar aqui para baixo, porque eu não vou utilizá-la, já eu mostro como que eu vou trabalhar para pegar esse formato aqui de baixo. O que eu vou fazer vai ser aplicar o meu estilo de estampa só na face com sangria. Então, eu bloqueio a minha face, desbloqueio a minha sangria, desagrupo, é muito importante desagrupar, e aplico o meu efeito. Se você achar que tá grande demais essa estampa, você também pode vir aqui, deleta 80% e alterar aí a padronagem sem problema nenhum. Essa ilustração, ela é do kit digital, vou colocar ele aqui já e vou colocar uma sombrinha também. Mas antes eu vou colocar essa bordinha aqui embaixo. E como que eu vou fazer isso? Desbloqueio a minha face, desagrupo as faces que não tem sangria, deleto a minha abinha, vou unir essas duas peças aqui no menu Pathfinder, ó. E aí, olha o pulo do gato. Vou pegar a minha ferramenta Seleção Direta, vou selecionar os pontinhos que estão aqui no meio, porque pode ser que tenha dois, um em cima do outro, depois de eu ter feito a união. Clique e arrasto assim, ó, só para pegar esse pontinho e vou dar um Ctrl C. Quando eu copio um ponto, ou um conjunto de pontos aqui dentro do Illustrator, ele também copia as linhas adjacentes. Então, se eu der um Ctrl C e depois um Ctrl V, olha aqui o que veio para mim. Veio a linha exatamente com o formato da base da minha caixa. Eu vou apertar dedidado para tirar todos os efeitos. Também vou tirar o preenchimento, porque eu não quero preenchimento branco, ó. Clico aqui nesse símbolozinho de nenhum. Também poderia fazer isso pelo menu aparência, ó. Venho aqui e deixo como nenhum. E vou aplicar o estilo de pincel 01, que é aquele de escalope. Posso fazer isso utilizando as sombras ou eu posso abrir os brushes como eu mostrei anteriormente. Mas eu vou clicar aqui porque é mais rápido, ó. Aplicou. Ele ficou grande, não é essa proporção que eu quero. Então eu posso vir aqui e diminuir o tamanho do meu traçado, tanto por essa barra ou pela janela aparência também. Vou posicionar aqui no local onde ele precisa estar e vou fazer ajustes finos para ele contornar e também ter uma sangria, né? Porque aqui se ele cortar um pouquinho para baixo fica branco, e não é isso que eu quero. Se ele cortar um pouquinho para baixo tem que ser rosinha. Então eu desço um pouco esse meu pincel aqui para baixo, ó. E vou fazer ajustes finos para ele contornar toda a base desse meu wrap. Pego a minha ferramenta de seleção direta, venho aqui, ó, e aumento um pouquinho ela para cá. Aumento um pouquinho ela para cá também. Se precisar fazer algum ajuste aqui, você também pode fazer. E tá pronto, ó. Já contornei a base do meu desenho. O que ficou faltando aqui?
essa ilustração. Essa ilustração está dentro do kit digital. Eu vou abrir o meu kit digital, elementos, e vou colocar o com lilazinho. Clico e arrasto aqui para dentro, diminuo o tamanho e posiciono. Ah, Nil, eu queria uma sombrinha nele. Eu consigo colocar sombra? Consigo. Nas imagens você também consegue aplicar esses efeitos do pack de editáveis. Você pode inclusive escolher, ó, 01 ficou legal? Ficou interessante. Tem também a opção 02 e a opção 03. Você escolhe qual que você mais gostar aí dentro da sua realidade. Está finalizado, mas tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Esse pincel, ele é rosa. E se eu quiser colocar efeitos em cima desse pincel? Ou seja, de poazinho, igual eu fiz aqui. Enfim, como que eu faço para colocar isso? Quando você quer aplicar efeito em cima de um pincel, sem substituir esse pincel, porque se eu selecionar e vir aqui e aplicar o efeito, ele substitui. E não é isso que a gente quer. A gente vai ter que dizer pro Illustrator o seguinte: isso aí não é mais um pincel, isso aí agora vai ser uma forma escalopada. Tem como? Tem como. Você vem aqui em objeto, expandir aparência, e pronto, o que antes era um pincel passou a ser várias pecinhas que formaram um escalope. Depois eu vou unir para virar um desenho só, ó, tá vendo? Ó, virou um desenho só. E aí esse desenho você consegue aplicar novos efeitos. Então se eu quero ele de poazinho, eu consigo, ó. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só tem um detalhe, esse poá ficou enorme pro tamanho. Então eu venho aqui no meu menu transformar, deixa eu ver se 20% fica suficiente. Ficou legal, gostei. Agora, eu também achei que a base dessa estampa ficou clara demais. Eu acho que ela tinha que ser um pouco mais escura. Dentro da minha janela de aparência, ó, eu clico 2 vezes aqui dentro de preenchimento e consigo alterar o tom para deixar um tom mais escuro. E aí, quando eu quero fazer essas pequenas alterações de tom, eu gosto de trabalhar com o modo de cor HSB. Eu falo muito disso no meu curso, né? Que é o tom, saturação e brilho. Né, o espectro de cor, na verdade não tom, né, mas o espectro de cor, de cores mesmo, né, de todo o arco-íris, a saturação e o brilho. Então, se eu quero ele um pouquinho mais escuro, eu aumento um pouco a minha saturação e diminuo um pouquinho o meu brilho, ó, até chegar num tom que mais me agrada. Ah, Nil, eu quero além disso aplicar outras coisas, aplicar uma sombra. Você pode também aplicar uma sombra. Vamos ver qual sombra que fica interessante aqui? E no original eu nem usei, tá? Mas se você quiser, você pode usar. Aqui vale mais uma dica. Se eu quero adicionar uma sombra, eu não vou simplesmente clicar, porque se eu clicar, ele substitui. Eu vou com o Alt pressionado, clico na opção de sombra. E aí vem mais uma dica para vocês. Quando eu apliquei a sombra, ela ficou para baixo, mas eu não quero ela para baixo aqui nessa situação, eu quero ela para cima. Então eu venho aqui no meu menu, na minha janela de aparência, clico na sombra e coloco ela negativa. Põe o meu X e Y negativo. E aí a minha sombra vai para cima. Você também pode diminuir o tamanho desse deslocamento dessa sombra. Ó, deixei aqui pela metade. E vou deixar aqui também, ó, 3. E aí fica menos enevoada e dou um ok. São formas de trabalhar. Muita coisa, né? Mas eu realmente quis trazer, enxugar, assim, espremer o máximo possível. Quiçá fazer um bolo de laranja para vocês. Desculpa se eu compliquei, vocês colocam aqui nos comentários, depois eu trago, prometo trazer pequenos tutoriais mais simples, e aí nos mais simples eu falo, se você quiser saber mais detalhes, fazer um bolo, pegar essa laranja e fazer um bolo de laranja, pega aqui nos cards, prometo fazer isso, porque eu sei que tem gente que é mais iniciante, pode se assustar, mas ao mesmo tempo eu não poderia colocar no mundo essa forma de personalizar sem mostrar um pouquinho do que dá pra fazer de bolo, porque tem muito mais coisa pra fazer aqui, gente. Qualquer efeito, preenchimento, traçado que você adicionar, você pode transformar em um estilo pra usar futuramente. E se vocês gostarem, se vocês toparem, eu prometo trazer mais dessas opções pra vocês. Vai ter aí Dia dos Namorados, eu já tô assim ó, com a cabecinha fervilhando, porque o último kit de namorados que eu lancei, ele tinha vários efeitos de pincéis lindíssimos, tipo pespontado, tracinhos, aquela costurinha de X, tinha alguns outros efeitos que naquela época eu não via como sendo tão útil assim pra vocês quanto eu vejo hoje. E eu acho que é uma forma de, não digo revolucionar o mercado, porque muitos já aplicam esses efeitos, mas essa forma de guardar essas pré-definições
para otimizar o tempo, eu acho que ela vai agregar muito. E eu poder oferecer também um produto, além de um kit digital, poder oferecer também esses editáveis para você, é um caminho muito interessante. Eu acho que tem muitas opções, tem muitas coisas para fazer. Tem editável para Illustrator, tem editável para Photoshop, tem editável para InDesign. Então, se vocês gostarem, fala pra mim, sabe? Mostra um feedback, posta nos stories, mostra o que vocês estão fazendo. Porque se eu ver que vocês estão gostando, eu prometo que eu trago mais opções pra vocês. E é isso, falei demais. E outra coisa, quem chegou no final vai saber, mas eu vou colocar aqui na descrição também. Está rolando cupom de desconto. Eu falei na live e agora eu vou falar aqui também. E eu vou deixar esse cupom válido por 24 horas a partir do momento que foi lançado esse vídeo. Eu não sei se ele vai ser lançado amanhã, então não vou colocar uma data, mas eu vou colocar aqui direitinho. Ele vai dar 20% de desconto nesses editáveis e em todos os arquivos da categoria de fácil personalização, que são as categorias que tem as faces. E também vou dar 20% de desconto no curso de Illustrator. Então, se você usar o cupom Personaliza Fácil, se você usar esse cupom nas próximas 24 horas que o vídeo for ao ar, você vai ganhar 20% de desconto nesses produtos. Eu vou colocar aqui também na descrição. E aí, passadas 24 horas, acabou mesmo o desconto, tá, gente? Na verdade, eu vou deixar esse cupom Personaliza Fácil com 10% nesse pack de editáveis Mãe em Flor. Pra sempre, tá? Então, esse cupom, resumindo, o cupom Personaliza Fácil, ele vai dar, nas próximas 24 horas, 20% de desconto no pack de editáveis, nos arquivos de fácil personalização e no curso de Illustrator. A passar dessas 24 horas, ele vai ser de 10% apenas no pack de edição Mãe em Flor, tá? Deixei logo no finalzinho, bom que eu não crio polêmica, pra ninguém ficar chateado, porque o cupom acabou. Mas eu prometo fazer outras promoções futuramente. É porque quando é um cupom mais abrangente, eu não deixo ele muito longo, né? Quando ele é só de um produto, exclusivo pra um lançamento, aí eu deixo ele valendo. E é isso, gente. Obrigada aí pra todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Prometo voltar mais vezes, tá bom? Beijo e até a próxima.